Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 2 de dezembro de 2019, uma segunda-feira. E o programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. E nesta semana vamos mais um tema importante para você, nesta segunda-feira. Mas antes nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o tema do dia. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem no Advento. Que o Natal seja um símbolo de amor e paz no coração de todo mundo. Deus o abençoe e um Feliz Natal repleto de harmonia. Coroado ele vem, adorado ele vem. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. O jeito simples do campo, o povo simples da roça e o seu lugar na Mensagem garantido. De segunda a sexta às 5 da manhã, Reizinho Sertanejo, com o Padre Reizinho. De segunda a sexta às 5 da manhã, aqui na Mensagem. Oferecimento RG Pães e Biscoitos. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Você é muito importante para nós. Rádio Mensagem, esta rádio evangelizadora que faz bem a tantas pessoas. Nós nem temos ideia do quanto a programação da Rádio Mensagem, em todos os seus estilos, faz bem às pessoas. Chega aos corações, semeia a palavra de Deus, semeia o bem. Então a gente quer que a bênção de Deus venha sobre todos os que colaboram para que isso aconteça. Os sócios colaboradores, os que fazem programa, os funcionários, os técnicos, todos que de algum modo fazem acontecer a Rádio Mensagem. Sejam recompensados pela bondade de Deus, pela sua graça, com saúde, com perseverança, com crescimento e com disposição para servir e fazer o bem sempre mais. Seja um mensageiro. Venha para o Clube Mensagem. Advento, a espera do Deus Menino. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com Falando de Vida nesta segunda-feira, hoje 2 de dezembro de 2019. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Na excursão da Rádio Mensagem, Caldas Novas e Trindade, né? Também lá para o Santuário do Divino Pai Eterno. Vai ser então no mês de julho de 2020, dia 21 de julho de 2020. E por que a gente está dando aí um gás, né, nas informações até dezembro? Porque até dezembro
você vai conseguir aí preços especiais. Tanto é que na semana que vem, dia 9 e também dia 17, uma equipe da Peregrinos estará aqui na Rádio Mensagem para atender você, especialmente você que é de Jacareí. Eles estarão aqui na Rádio Mensagem para atender com todas as informações, né, sobre o pacote, forma de pagamento, tudo isso certinho, e como que se faz, o que aceita para cartão, todas as informações burocráticas. O pessoal da Peregrinos estará conosco no dia 9, aqui na Rádio Mensagem. Dia 9 e também dia 17, tá bom? Então lembrando que serão 5 dias para o Caldas Novas e Trindade, serão 5 dias. 5 dias você vai ter acesso também ao Santuário Divino Pai Eterno. Também vai ter ali aquele roteiro tradicional de Caldas Novas. Vai ter o Hot Park, o famoso Hot Park, né? Também ali o famoso Hot Park. Também vai ter ali uma possibilidade de conhecer o Santuário de La Salette, em Caldas Novas. Olha só, então, isso tudo em 5 dias. Você tem a opção de ir de ônibus, para quem não gosta de avião, ou de avião. Então serão aí 2 pacotes num só. Ou você escolhe ir de ônibus, ou você escolhe de avião. Então é só ligar aqui na Rádio Mensagem e pegar as informações então com a nossa recepção. Mas lembrando que dia 9, a semana que vem, a próxima segunda-feira, uma equipe da Peregrinos estará conosco aqui na Rádio Mensagem, na recepção da Rádio Mensagem, para atender você especialmente aqui de Jacareí, para ter informações tete a tete, né? Olho no olho, né? Aquelas perguntas que você faz assim, tete a tete, olho no olho. Então a equipe da Peregrino estará aqui na Rádio Mensagem dia 9 para tirar todas as dúvidas relacionadas a valores desta viagem, deste passeio maravilhoso, Peregrinos Viagens e Rádio Mensagem, rumo a Caldas Novas e Trindade, dia 21 de julho de 2020. Então, para quem fechar o pacote até 31 de dezembro agora, terá daqui a 29 dias, aí você terá então uma condição mais especial ainda para pagamento dessa viagem da Peregrinos, tá bom? Meio-dia, mais 22 minutos. Falando de vida, e o tema do dia. A ortopedia é uma das 53 especialidades médicas reconhecidas no Brasil. O profissional é especializado em diagnosticar, tratar e prevenir disfunções e lesões ligadas à locomoção humana, envolvendo ossos, músculos, ligamentos, nervos, tendões e articulações. Existem no Brasil pouco mais de 13 mil profissionais especializados nessa área, o que está longe de atender a demanda do país, principalmente em áreas mais remotas. Há, portanto, um enorme mercado a explorar, principalmente fora da região sudeste, que concentra a maior parte dos ortopedistas brasileiros. O ortopedista pode trabalhar em clínicas, consultórios, hospitais e unidades de saúde públicas e privadas. Pode atuar como autônomo, gerindo seu próprio consultório ou clínica, ou fazer parte de equipes médicas em clubes e associações esportivas. O ortopedista pode atender pacientes de todas as idades, desde bebês até idosos. Pode ainda especializar-se ainda mais, escolhendo tratar apenas de problemas de coluna, joelho e mãos. A ortopedia e a qualidade de vida, hoje no Falando de Vida. É isso aí, vamos falar um pouquinho então aí de qualidade de vida, vamos falar um pouquinho de ortopedia, traumatologia. A gente recebe aqui em nossos estúdios o médico da clínica de especialidade do Hospital Alvorada, aqui de Jacareí, o Dr. Rodrigo Martins Almeri, ele que é ortopedista e traumatologista, que já está conosco para falar um pouquinho mais sobre essa nossa qualidade. Dr. Rodrigo Almeri, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, boa tarde, hein?
Boa tarde, é um prazer estar aqui, poder tentar esclarecer algumas dúvidas aí e ajudar a população aí a melhorar a qualidade de vida. Com certeza, nós é que agradecemos. E eu acho que o que mais comum que o senhor deve atender nos consultórios é reclamação de dor nas costas, né, doutor? Sim, a dor nas costas é uma queixa frequente, né, que as pessoas normalmente chegam com muitas dúvidas, né, para tirar e para tentar sanar dores que são frequentes no dia a dia das pessoas. E essas dores são provocadas por conta da nossa idade, do nosso envelhecimento, má postura. O que acontece que sempre chega aí numa certa idade e a gente reclama, doutor? Na verdade é a soma de fatores, né? A partir dos 30 anos, para você ter uma noção melhor, a gente começa a perder a taxa de hormônio, nossos hormônios começam a cair. Então, quando os hormônios caem, a nossa qualidade muscular vai se perdendo. E a partir dos 30, quando a gente faz mais esforço de maneira errada. Então, você tem uma musculatura deficiente com uma postura errada, que vai culminar na dor, não tem muito jeito. E às vezes a gente tem aquela reclamação, põe a culpa no travesseiro, põe a culpa no colchão, põe a culpa no ônibus. E às vezes o problema está com a gente mesmo, né? Sim, na maioria das vezes a postura das pessoas é que levam as dores. Existem inúmeros fatores, né? Como você falou, o ônibus também, o banco é ruim, né? O asfalto é ruim, também conta. Mas o que a gente pode focar assim, e tentar mudar é o que está ao nosso alcance, né? E a nossa postura está muito mais fácil de a gente mudar e acertar do que a gente tentar mudar o restante. Hoje conversando com o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Rodrigo Martins Almeri, conversando conosco, ele que é médico da clínica de especialidade do Hospital Alvorada, que participa conosco aqui. Outra reclamação constante, e eu tenho percebido também, Dr. Rodrigo Almeri, é a questão de dores nos joelhos. Aí a minha dúvida, tem muito a ver com o nosso peso, com o nosso descuido, má postura? Por que o joelho dói tanto? Infelizmente eu vou ter que bater na mesma tecla sempre, né? A qualidade muscular é o que gera muitas dores. O joelho em especial, na verdade joelho, quadril e tornozelo, são articulações de carga, por onde a gente suporta o peso do corpo. Se você tem 1,70 m e tem 100 quilos, você está acima do peso que você foi projetado para carregar. Eu costumo fazer analogia com um carro ou uma sacola. Se você carrega o peso a mais, você acaba estragando ele mais rápido do que deveria. É o que acontece com o joelho. Ah, tá certo então. Bom, e outro detalhe, quem está acima do peso consegue recuperar o peso, o joelho se adaptou para que ele ganhe de peso. Eu tenho 50, hoje estou com 100 quilos, o joelho aguentou. Aí depois eu perdi meu peso. Na verdade, eu já alterei a dinâmica do joelho, né? É que assim, quando você ganha muito peso, você força muito a cartilagem. Tá. Você perdendo peso, essa cartilagem não volta a ser a cartilagem de quando você é mais novo. Porém, você deixa de agredir ela, você deixa de piorar ela. Então, se você tem uma artrose de um grau, que seria a degeneração da cartilagem, né, é a artrose. Você tem uma artrose leve, quando você perde esse peso, você diminui o peso, você mantém ela na artrose leve. E a artrose leve é comum nos pacientes quando vão envelhecendo, não tem jeito. É um processo de envelhecimento natural do organismo, inclusive da cartilagem, né? Então, não tem jeito, problema de cartilagem todo mundo vai ter, então. Todo mundo vai ter. Quem tem um peso condizente e uma musculatura boa, a cartilagem fica doente, mas não dá manifestações clínicas. Então, apesar da cartilagem estar envelhecida, ela não vai dar problema. E quando você tem o aumento de peso, a cartilagem envelhecida vai trazer o problema para o paciente. Olha que importante que o Dr. Rodrigo Almeri está comentando conosco, quando a gente sempre fala aqui da prática de exercícios físicos, que é justamente no auxílio de fortalecimento da musculatura, né, doutor? Exato. A musculatura ela vai dar sustentação para aquela articulação. Então, o que dá equilíbrio para o nosso corpo, o que dá força para o nosso corpo é a musculatura. Os ossos, a gente não consegue mexer neles de maneira fácil, né? Na prática clínica. Já a musculatura não, a pessoa consegue mudar isso e trazer um bom condicionamento que vai ajudar na estabilidade. Quanto mais estável, menos dor vai ter.
Certo. Hoje se fala muito também, doutor, a questão da postura, a questão ergométrica, a questão de onde você trabalha, do computador. Quem trabalha muito tempo sentado, isso influencia também no finalzinho do dia? Influencia, com certeza. Esses são os fatores mais fáceis da gente conseguir modificar. Porque o peso, é fácil você falar para alguém, você tem que perder 20 quilos, 30 quilos. Mas para você perder esses 20, 30 quilos é bem complicado, né? E a parte de ergonomia, apoio de cotovelo principalmente, apoio nas costas, altura dos monitores, é isso que influencia diretamente e é mais simples a gente modificar. Perfeitamente. Hoje, conversando então com o Dr. Rodrigo Almeri, ele que é médico ortopedista e traumatologista, ele é médico de especialidade do Hospital Alvorada, que participa conosco. Participação por telefone, Buinha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. José de Arimateia, aqui da paróquia de Santana. Ô, José de Arimateia, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom, viu? Que eu queria saber é o seguinte, meu pai tinha problema de coluna, né? E eu cresci muito ouvindo ele falar, estava com dor nas cadeiras. Queria saber se é correto falar que a gente está com dor nas cadeiras quando está com dor nas costas, assim. Valeu, Zé de Arimateia, boa pergunta, obrigado, viu? Valeu, boa tarde para você. Aí, doutor, dor nas cadeiras, né? Muito comum ainda aí. Na verdade, é difícil falar que é errado, né? Em termos médicos, sim, é errado, mas em termos populares está correto. É uma denominação que a gente escuta muito e a gente tem ciência da queixa do paciente em relação às cadeiras no que ela significa na parte médica. Então não está errado falar, não. O jargão popular não pode falar que está errado. Né? Mas na verdade, quando ele fala nas cadeiras, não é nem na coluna, né? É na parte aqui da na cintura. Parte lombar. Lombar, né? Na parte lombar, na musculatura lombar ali. Seria na parte entre a coluna lombar e a coluna sacral, né? Que fica aquele cinturão, que é onde a gente tem o equilíbrio do nosso corpo. Então, quando ele se refere a dor nas cadeiras, é essa região, é da região lombar mesmo. E essa parte da lombar, doutor, a gente quase que não se preocupa também com a questão da musculatura. E tem no finalzinho do dia, a gente parece que sente até um cansaço, né? Nessa parte aqui, né? Sente mesmo, porque na verdade todo o equilíbrio do nosso corpo, ele está nessa região que chama de core, que é a região do abdômen, vamos assim dizer, né? Do umbigo. Então você pega aí de uns 25 centímetros mais ou menos em relação ao umbigo, você traça uma cinta. Uma faixa. Essa faixa é todo o equilíbrio do nosso corpo está ali. Então quando a gente fala em fortalecimento de musculatura, não é só da lombar, tem que ser do abdômen também, porque senão se o abdômen tiver insuficiente, ele vai puxar demais a lombar e vai acabar doendo. Por isso que quando eu tenho uma má postura e vou abaixar para pegar qualquer tipo de objeto, eu vou sentir essa parte da lombar. Vai aqui. Sentir. O ideal é quando você vai abaixar, né? Todo mundo abaixa. O ideal é você sentar em cima dos seus calcanhares para pegar qualquer coisa no chão, mesmo que seja uma coisa leve, uma caneta, um celular, alguma coisa. O ideal é você sentar em cima do seu calcanhar, pegar o que você tem que pegar e levantar. E que não é o que as pessoas fazem, né? Elas abaixam com o joelho esticado, vamos assim dizer. É aí que vai dar problema. O senhor falou muito da musculatura, doutor Rodrigo. Por exemplo, a gente que já passou dos 40, a gente consegue recuperar minimamente que seja possível a questão da musculatura? Consegue sim. O ser humano, o corpo do ser humano é uma máquina perfeita, né? Se você der o estímulo correto, ele reage. É lógico que nós passamos dos 40, a gente tem uma resposta menor, por conta da taxa de hormônio nossa ser menor do que alguém de 20 anos. Mas se você der o estímulo correto, der o descanso correto e der a nutrição correta, a musculatura se desenvolve com certeza, não tem por que não se desenvolver. Aos 40, aos 60, aos 80, ela vai continuar desenvolvendo. Que maravilha, viu? Deixa eu aproveitar a onda da pergunta do José de Arimateia, lá de São José. Eu acho que o doutor Rodrigo Almeri também já ouviu muito assim, doutor, eu estou com dor no ciático, né? Dor no ciático. Mas onde é essa dor no ciático? O que é essa dor no ciático, né? O ciático é o nervo de maior calibre do nosso organismo, tá? Ele começa na região lombar ali, região lombar e sacra, né? No plexo lombar sacral. Ele começa ali no final da coluna lombar e desce para todo o membro inferior. Como ele tem esse calibre muito
muito grosso, ele é muito denso, ele tem a chance de ter muitas compressões em determinados níveis, inclusive pela musculatura. Então essa dor do ciático realmente ela existe, ela dói irradiando para o membro todo, é uma dor bem característica e bem comum das pessoas terem. Ah, tá certo então. Então tá aí. E outro detalhe, né, que a gente observa em relação à questão das dores, tem logicamente a ver com a nossa postura, isso já citou, a questão da nossa ociosidade, né, falta de exercício físico, e a gente observa também que a questão dos esforços repetitivos também pode contribuir, né? Sim, podem, com certeza. O esforço repetitivo, se ele feito de maneira correta, ele acarreta pouco problema, mas se ele fizer de maneira errada, aí vai trazer um problema grande, né? E é o que a gente vê na prática do dia a dia. Uhum. Muitas vezes a postura viciosa, né? E feita de repetições com número exagerado, que é o exercício repetitivo, né? O movimento repetitivo. Uhum. Doutor Rodrigo, por exemplo, dentro do teu consultório, tem correlação com o tempo, por exemplo, período mais frio ou mais calor, de pessoas reclamarem mais com intensidade ou não de dores? Sim, depende do tipo de patologia, ela dói mais no frio mesmo. As patologias que são referentes a doenças degenerativas articulares, no caso a artrose, eles trazem um maior desconforto no período frio. E isso não tem muito que a gente consiga fazer, a não ser orientar o paciente a fazer uma compressa com água morna para deixar mais quentinho ali e trazer um pouco de alívio. Esse da água morna ainda funciona ainda, né? Funciona. Tá bem que isso ainda é mito, né? Não. Mesmo com modernidade ainda se usa esse estilo? Muito. A compressinha com água morna e gelo são 2 medicamentos assim, fantásticos que não são medicamentos, né? Mas são 2 medidas que trazem uma analgesia, né? Uma melhora da dor importante na prática clínica. Dentro da ortopedia, doutor, por exemplo, a gente sempre fala a questão aí das sessões de fisioterapias. Logicamente, quando dói, a gente tem que imobilizar. A ideia é imobilizar e ficar parado, né? Mas hoje já se fala também que quanto mais você coloca movimentos, você pode auxiliar na recuperação? Na verdade, assim, é complicado colocar tudo no mesmo pote aí, né? Mas o corpo foi feito para se mexer, para ter movimento. Quando você restringe muito o movimento durante muito tempo, você começa a ter algumas aderências, algumas contraturas que acabam trazendo outros problemas. Então o tempo de mobilização ou o tempo de mobilização, ele tem que ser muito bem avaliado para quem está prescrevendo e por quem vai fazer a físio. Mas existe sim os dois métodos de tratamento. Uhum. Olha só que importante essa colocação aí, viu? Porque é natural a gente, qualquer dorzinha a gente já quer imobilizar, quer parar, mas como o nosso organismo, o nosso corpo é feito para movimentar, acaba auxiliando um pouco mais também. Deixa eu só aproveitar aqui, uma pergunta que chega aqui para o Dr. Rodrigo Almeri, se existe o colchão também pode influenciar, o estilo de colchão pode influenciar em relação às dores na coluna, doutor? Pode sim. Na verdade, quando você tem um colchão muito usado, muito velho, ele deforma, né? E essa vala que forma no colchão, você fica muitas vezes retido ali, preso ali, e é uma posição que às vezes não está compatível com a saúde do corpo, né? Então, o colchão seria os melhores, né? Conforme, quanto mais... não pode ser muito rígido, que você não tenha amortecimento suficiente, mas também não pode ser muito mole, que você fique afundado dentro do colchão. A ideia é sempre mesclar um pouquinho, que seja confortável, né? Por isso que colchão tem durabilidade, então, né? Tem, com certeza. Tem durabilidade. Com certeza tem. Com certeza, viu? Bom, vamos a mais um intervalo, a gente volta já com o Dr. Rodrigo Almeri, Dr. Rodrigo Martins Almeri, ele que é médico da clínica de especialidade do Hospital Alvorada aqui de Jacareí, ele é ortopedista e traumatologista, hoje é o nosso convidado aqui, trazendo dicas importantes, né? Que é a qualidade de vida, né? Sempre importante, com informação precisa para você. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem no Advento. Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a base para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Feliz Natal! Coroado ele vem,
Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, programa Falando de Vida, hoje trazendo informações sobre ortopedia e traumatologia, hoje com o Dr. Rodrigo Martins Almeri, ele que é médico da clínica de especialidade do Hospital Alvorada, que participa conosco aqui. Doutor, está chegando aqui uma outra pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Vamos lá, deixa eu pegar a pergunta aqui. Tenho dores no ombro, tem alguma atividade física que pode ajudar? Tem, na verdade é complicado eu falar assim sem examinar, sem ver, mas no geral, qualquer atividade física que fortaleça a musculatura traz benefício para o organismo, né? Eu sou um defensor da musculação, porque você consegue isolar determinados grupos musculares e você consegue trabalhar de acordo com o limite e a necessidade de cada indivíduo, né? Então eu sou bem fã da musculação. Mas só que tem o problema de, às vezes, a pessoa não se sente muito atraída por ir na musculação, de fazer aquela mesma coisa sempre. Outras pessoas sentem muito falta de atenção, de ter um professor ali por perto, né? Então não gostam muito. Uma saída muito boa que eu acho é o Pilates, que eu oriento muito meus pacientes e tem um retorno excelente, que você consegue trabalhar de forma individualizada, né? E você tem essa proximidade com o professor, essa atenção, contando quais são os seus limites e os seus desejos, para conseguir chegar numa solução melhor. O Pilates respeita esses limites mesmo, Respeita, o Pilates respeita. Se feito por um profissional correto, ele vai de acordo com o seu limite, ele vai de acordo com a sua necessidade, e ele vai trabalhar a musculatura com certeza. Outra pergunta chegando aqui do Manuel, lá do Pagador Andrade. Boa tarde, doutor Rodrigo Almeri. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Boa tarde. Manuel. Ele disse que aqui, todas as vezes que ele sempre faz as orações dele de manhã, e ele ajoelha por mais de 5 minutos. Só que ele diz que começa a queimar na coluna. Quando ele fica esses 5 minutos, a coluna começa a queimar. Ele pergunta o que pode ser isso, doutor? Então, Manuel, como a gente já havia falado, né, a musculatura ela fica numa posição não feita para isso, né, quando você fica muito tempo ajoelhado, né? Então, se você não tem uma musculatura principalmente abdominal nessa posição de joelhos, uma musculatura suficiente abdominal, uma musculatura competente, a musculatura lombar tem que fazer o trabalho sozinho. E aí ela vai trabalhar demais, é como se fosse 5 minutos fazendo uma contração, segurando alguma coisa, o braço vai ficar cansado. É a mesma coisa com a coluna, só que como o volume muscular é muito maior, a dor também é muito maior. Imagina você ficar segurando um saquinho com 2, 3 quilos, assim, com o braço dobrado. Você fica 10 segundos, tudo bem, 5 minutos, 20 segundos, tudo bem, 1 minuto vai lá, 5 minutos começa a doer o braço que você não consegue mais mexer. Verdade. Só que com a coluna o músculo é muito maior, então a dor é muito maior, esse que é o grande problema. Olha só. Outra pergunta aqui, deixa eu só chegar aqui. Ok, boa tarde, doutor Rodrigo. Eu tenho artrose e tem muita dor no pé direito, não posso fazer caminhada, pois quando volto do dia mais... durante o dia não posso fazer caminhada, tem artrose e tem muita dor no pé, não consegue fazer a caminhada. Tem algum exercício mais indicado, melhor indicado? É a Sônia está perguntando aqui, doutor. Boa tarde, Sônia. No caso de artrose no pé, é um fator limitante grande, né, para a prática de atividade física, porque você precisa gastar energia, você precisa gastar caloria, mas você não consegue fazer muito movimento. Quando você tem uma artrose no pé, ou artrose no joelho também, o ideal são exercícios sem impacto, né? E o exercício sem impacto, na maioria das vezes, vai trazer um resultado bom. E quais exercícios sem impacto, né? Uma hidroginástica, uma natação, ou até mesmo o Pilates, que eles não têm um impacto direto no pé e faz o gasto de energia que você precisa para manter a musculatura funcionando. A gente percebe que o Dr. Rodrigo Almeri, ele dá sempre uma dica para você se mobilizar e se movimentar, né? Tem que se movimentar, não tem jeito. Movimento é vida, não tem jeito. O corpo foi feito para se movimentar. A pergunta da Yolanda, do Jardim Morumbi, Zona Sul de São José. Ela disse que aqui é o seguinte: eu gostaria que o Dr. Rodrigo Almeri falasse um pouquinho sobre esporão para gente. Que ele poderia falar sobre esporão, por favor. O esporão, na verdade, assim, o nome da doença mesmo é fasciite plantar, né?
que é uma inflamação que dá como se fosse uma camada da sola do pé, vamos assim dizer. Mas, popularmente, a gente estava falando da dor nas cadeiras, né? Popularmente virou-se o esporão. Então, quando você tem essa inflamação na sola do pé, ela se dá basicamente por 2 motivos. Um déficit de alongamento, né? Do membro todo, inclusive do pé, ou traumas de repetição. Esses traumazinhos podem ser desde o calçado inadequado, como às vezes pular o último degrau da escada todas as vezes, e aí acaba machucando essa fáscia plantar na sola do pé e ele vai gerando um processo inflamatório. Para corrigir isso, precisa primeiro fazer o diagnóstico correto, depois fazer o alongamento. Dá para fazer uma série de exercícios em casa mesmo, para não ter vários episódios disso, e depois ver o calçado. As mulheres gostam muito de usar esse calçado que não tem sola nenhuma, né? Isso aí é um pecado usar pros pés, né? Porque ele não protege, ele não tem amortecimento. Quase uma sapatilha, né? Quase uma sapatilha. Isso aí é um pecado usar, porque agride muito o pé. Então você tem que ver também acertar o calçado. Normalmente, acertando esses 3 fatores, você consegue ter um bom resultado com o temido esporão aí. Então, o salto que nós temos, ele não é enfeite, ele é justamente para auxiliar. O ideal do sapato é aqueles 3 a 5 centímetros, que a parte de trás, vamos assim dizer, do sapato é mais alta que a parte da frente. E isso traz uma mobilidade melhor para o pé. É porque nosso pé não é retilíneo, né? Ele tem uma curva, né? Uma curva no meio, isso, o arco plantar medial. Então, o salto ele favorece o movimento lá dentro do pé, que são vários ossinhos, não é um osso só, né? Então o movimento fica melhor, essa fáscia fica melhor, ela funciona melhor assim. Aí não dá as dores. Olha só, aí a mulherada que chega aqui finalzinho de tarde em casa, tô com os pés doendo, cansada, né? Aí pegou aquela sapatilha bonita que comprou e talvez tenha essa situação aí também. Exatamente. Deixa eu só registrar aqui a pergunta do Gilson Nascimento aqui da cidade de Jacareí. Boa tarde ao Dr. Rodrigo. Eu já ouvi falar muito em água na rótula, acho que é no joelho, né? Água no joelho, isso mesmo, por causa de pancada. O que vem a ser esta água, doutor, no joelho? Aliás, eu até tive problemas com o joelho por conta disso. O que ele consegue saber? A água no joelho, na verdade, o líquido sinovial é o líquido que banha a articulação. É como se fosse o lubrificador ali que mantém a articulação funcionando, né? Quando você tem algum trauma, alguma agressão, o organismo entende que tem algum problema. Então ele aumenta um pouco esse líquido, né, essa lubrificação, para que ela funcione melhor. Só que daí ele tem um certo limite que ele tem que trabalhar nisso. Só que daí você tem uma distensão da cápsula que pode levar a uma dor. Então, o que é para ser benéfico, às vezes acaba prejudicando. E a gente tem que atuar fazendo o diagnóstico correto da origem desse aumento do líquido sinovial. E em alguns casos tem que drenar esse líquido sinovial, tem que tirar um pouco dele para que volte a ter mobilidade no joelho e ele não fique com tanta dor. Essa drenagem é feita com agulha mesmo, tem que tirar mesmo. Com agulha, introduz uma agulha na articulação e vai tirando o líquido. Tira-se 20, 30, 80, 90 ml de líquido sinovial de dentro do joelho. Ele não vem com sangue, não, é líquido puro mesmo. Quando é água no joelho clássica, vamos assim dizer, é líquido puro. Quando ela vem com sangue, aí a gente já pensa em outras lesões. Principalmente lesão de ligamento, lesão de menisco, lesão de cartilagem, que daí sim tem o sangramento. Se não tem o sangramento, se é o líquido puro, não é uma lesão dessas, principalmente do ligamento, menisco e cartilagem, né? Doutor, eu tenho acompanhado também alguns profissionais que trabalham com carga e descarga, eles usam como se fosse uma faixa, né, para auxiliar, para pressionar aqui a coluna. Isso ajuda? Ajuda muito. São algumas fábricas, né, algumas firmas têm um colete de proteção da lombar. Ele traz uma proteção mesmo para a coluna lombar e abdominal e ajuda muito. Quando a fábrica ou o local que trabalha indica usar isso aí, né, é um EPI, né, é um equipamento de proteção individual. Quando orienta, é necessário usar sim, porque é isso que vai prevenir você de ter uma lesão no futuro aí e ficar com bastante dor. Ah, tá. Vou falar um pouquinho aqui, o doutor estava me contando fora do ar aqui, da questão aí da panturrilha, né?
E a gente talvez ignore a nossa panturrilha da função dessa panturrilha, né? Que parece que é a chamada batata aqui, né? É, a batata. A batata da perna aqui. Qual que é a função dessa panturrilha, doutor? A panturrilha, o nosso sistema cardiovascular, né? O sangue sai do coração, pelo impulso do coração, e atravessa o nosso corpo todo. Para descer, e a gravidade ajuda ele. Mas só que para voltar, você precisa ter algum apoio para isso, alguma impulsão, vamos assim dizer. E é a batata da perna, é a panturrilha, que quando ela contrai, ela ajuda o sangue a ter essa impulsão para voltar para o coração de novo e continuar circulando. Então a contração da panturrilha ela é muito importante. Olha só, é um músculo fantástico que a gente... Fantástico, né? Fantástico, que trabalha o dia inteiro. A panturrilha é um músculo que trabalha o dia inteiro e além de trabalhar para a nossa locomoção, ela trabalha para a circulação também. Todos os músculos fazem isso, né? Mas a panturrilha é o que faz com maestria. Olha só que bacana, então. O doutor estava me falando há poucos instantes, né? Acabou de sair de uma cirurgia de ombro. Até eu tenho uma curiosidade de ombro, né? Eu já via algumas pessoas, ou de atleta mesmo, né? Desloquei o ombro. Aí chega alguém lá e ajeita lá e coloca. O ombro chega a sair dessa parte aqui, doutor? Sai. Na verdade, a articulação do ombro é a que tem a maior amplitude de movimento do corpo. Então, para ter a maior amplitude, ela é a mais instável. Então, quase toda a estabilidade do ombro é via musculatura, via ligamento, e aí tem um pouco da parte óssea também, um pouco de cápsula. Então, quando você sofre algum trauma ou algum puxão, alguma coisa, o ombro pode sair fora porque o contato ósseo é pequeno. E quando ele sai fora, a gente tem que fazer algumas manobras para colocar. Existem as pessoas que têm uma frouxidão ligamentar. O que é isso? A articulação dela aguenta um pouco mais de mobilidade do que a dos outros. Então eles têm a capacidade de luxar e eles mesmos reduzem. São os luxadores voluntários, né? Eles conseguem fazer isso. As outras pessoas não. Luxou, normalmente tem que alguém médico, alguém que entenda disso, colocar no lugar, porque pode causar outros problemas. Se alguém que não sabe, não está habilitado a reduzir um ombro, resolver reduzir um ombro, ele pode quebrar o úmero fazendo uma alavanca, né? Então você pode trazer mais um problema. Já tem um da luxação, você vai quebrar o braço e ainda vai ficar com dois, né? E deve doer barbaridade, né? Dói bastante. Dói bastante, mas após a redução, a dor alivia 80% em termos de minutos, assim. Dói bastante. Parece que é como se desencaixasse da parte. Exatamente. É a incongruência articular. É quando a articulação perde a conformação normal dela. É isso mesmo, desencaixa mesmo. Mas isso pode acontecer com qualquer articulação. Do ombro, do punho, do joelho. É que como as outras são mais estáveis, são mais difíceis de acontecer. Então necessitam de maior energia. Então você vai ter uma luxação de joelho, de quadril, em traumas de alta energia, normalmente queda de altura, acidente de moto, alguma coisa assim. O ombro já não precisa de tanta energia assim para ter um problema desse. Ou seja, mas é só um trauma muito forte então, né? No ombro? No ombro, né? Não precisa ser muito forte não. Não precisa ser muito forte não. Agora no joelho, no quadril, por exemplo, aí precisa ser um trauma muito grande. Perfeitamente. Hoje conversando então com o Dr. Rodrigo Martins Almeri, ele que é médico da clínica de especialidade do Hospital Alvorada. Ele é ortopedista e traumatologista, conversando conosco aqui no programa Falando de Vida. A gente está chegando ao final do programa, doutor. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho, até para quem tem problema de coluna, ou para quem não tem, quais as dicas que o senhor poderia dar em relação aí para poder evitar, porque eu já vi pessoas, travou minha coluna, só sai de maca, enfim, quando tem um problema aí só Deus nos acuda, né? Realmente, é bem complicado. Eu acho que o que as pessoas têm que ter em mente é que, assim, a musculatura ela é de vital importância para o nosso dia a dia. Sem a musculatura a gente não consegue fazer nada. Então você tem que cuidar bem da sua musculatura. Então você tem que praticar atividade física regular, você tem que se alimentar bem, você tem que ter um sono reparador, porque senão você não vai ter uma musculatura saudável. E sem ter essa musculatura saudável, você não consegue ter uma qualidade de vida boa. E qualidade de vida também entra ir passear no parque, ir encontrar com os amigos. Isso também faz parte da qualidade de vida. Porque senão a gente não consegue ter saúde, né? Não consegue ser feliz. Que bacana. Olha só, hein?
corpo, mente, espírito, tudo junto aí nessa qualidade de vida. Doutor, obrigado pela presença aqui. Eu espero que o senhor volte outras vezes, né, para trazer outros assuntos para a gente aqui e auxiliando o nosso ouvinte privilegiado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação, estou aberto, é só avisar que eu venho aqui conversar com vocês. Que bacana. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo Martins Almeri, foi o nosso convidado de hoje. E vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã. Amanhã nós teremos o prefeito de São José, o Felício Ramute, que participa conosco a partir das 8 horas da manhã do nosso jornal. E no Falando de Vida, um outro tema super importante para você. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo dezembro para todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.